equipe organizadora. Eu gostaria de agradecer muito vocês pelo convite. Fico muito contente de estar aqui, né? Não conheço o Piauí, mas gostaria muito de conhecer qualquer hora, né? E fico muito contente, assim, mesmo que a distância, eu tenha sido convidado para esse evento, né? Maravilha, Fico professor. muito Nós que contente de agradecemos. participar disso, tá bom? Perfeito, Bom, professor. pessoal, como o Gabriel aí iniciou, né? Eu vou tentar não postergar muito por causa do nosso horário, mas o nosso tema hoje é inovações tecnológicas da propagação de plantas, né? Eu vou dividir minha palestra com o professor Evandro. Eu vou falar um pouquinho de cultivo in vitro, que é a minha especialidade, vamos dizer assim, né? O que tem de novo no cultivo in vitro. E o Evandro depois vai entrar um pouquinho, acho que na parte de citros, né? Que é uma outra cultura de grande importância para a propagação e que diverge um pouquinho do que a gente vai falar aqui também, né? Antes de falar, né, para quem quiser aí, né, tem aqui meu contato, tá bom? Se precisar aí depois mandar uma dúvida separado, tá? Tem o site do nosso laboratório e graças a meus alunos, porque eu não nasci com a internet na veia, vamos dizer assim, nós temos um Instagram, os meus alunos aqui do grupo de pesquisa desenvolveram o Instagram, que é muito legal, tá? E tem alguns vídeos, né, de atividades que nós fazemos no nosso laboratório rotineiramente, né? Inclusive atividades deles também. Então, se quiserem entrar aí, para quem tem Instagram, né, e dar uma olhada aí, tem uns vídeos bem legais lá sobre a rotina do nosso laboratório também, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho mais especificamente no cultivo in vitro de micropropagação de plantas, né, devido ao tema, tá? Eu dividi aqui só para mostrar para vocês aqui, para quem não conhece, né, essa questão de como que é feita a micropropagação, né? Ou seja, a micropropagação é um sistema de cultivo no qual a gente retira as plantas, vamos dizer assim, do ambiente natural delas, né, do ambiente de cultivo, do ambiente natural. A gente introduz isso dentro de um ambiente in vitro, né, um ambiente que pode ser um frasco de vidro ou de plástico, tá? E a gente, por partes bem pequenas dos tecidos, a gente inicia a regeneração desses tecidos na sistema in vitro, né? Logicamente que esse sistema in vitro ele não é isento de problemas, tem contaminações, por exemplo, que podem acontecer dependendo da cultura que você vai trabalhar, ou de outros fatores que envolvem cuidados, né, na manipulação do tecido, ou então o próprio tecido que pode ter alguma dificuldade com alguma bactéria endógena ou algum fungo endógeno que eventualmente pode crescer no ambiente in vitro. Mas o objetivo é a regeneração, o objetivo é que esse material ele comece, então, a sofrer novas divisões celulares, novos alongamentos, ou seja, que o crescimento se torne desenvolvimento e que assim a gente contenha essas plantas inteiras dentro do ambiente in vitro, né? Na sequência desse processo, né, essas plantas são multiplicadas in vitro, elas são produzidas em larga escala, vamos dizer assim, né? É a fase que torna esse processo comercial. Elas são individualizadas, são repicadas várias vezes, né? De forma com que você multiplique essas plantas em larga escala, enraizadas, né? E depois que elas atingem, vamos dizer assim, a característica de planta, né? Ou microplanta, né? Como alguns chamam, tá? Elas são então novamente colocadas no ambiente de cultivo, né? Que é o ambiente de cultivo tradicional delas. E assim, então, elas são enviadas para o produtor ou comercializadas para o produtor e são, então, plantadas em vasos e cultivadas para produção, aqui nesse caso, de flores, né? Mas isso poderia ser uma fruta, poderia ser uma banana, pode ser qualquer outra cultura, eucalipto, né? Que tem bastante aplicação, tá? E aqui, só para resumir isso, né? Conjunto de variações da mesma técnica, né? Que se utiliza de pequenas partes das plantas, pode ser células, tecidos ou órgãos, que se baseia na totipotencialidade, ou seja, se você pegar uma célula de um indivíduo vegetal, ela contém toda a informação genética da planta toda, então ela é capaz de regenerar uma planta inteira, né? Visando a sua regeneração, propagação e cultivo em meio de cultura acondicionado in vitro, né? Ou seja, o ambiente é in vitro, tá? E, além do ambiente ser in vitro, a gente usa o meio de cultura controlado, né? Onde a gente adiciona nutrientes, adiciona fitoreguladores, né? Substâncias complexas, entre outros produtos que deixam o meio de cultura, vamos dizer assim, completo e com uma capacidade de controlar melhor o desenvolvimento da planta nas condições in vitro. Bom, isso se deve muito, a aplicação da micropropagação se deve muito ao sistema de cultivo como ele é hoje, né? Eu estou dando aqui o exemplo de uma cultura do qual a gente trabalha bastante aqui no estado de São Paulo, né, que é o Phalaenopsis, que é uma orquídea de grande importância comercial, no qual o produtor, o que ele espera é exatamente isso aqui, né? Então ele recebe as mudas dele, né, vindas da produção de mudas, né? Ele espera que as mudas dele tenham essa característica, no final essa característica e essa característica. Eu brinco que isso aqui é uma fábrica de bique, né? Não que eu não tenha nenhuma relação com a bique, mas para ter uma ideia de como todo mundo conhece a bique como ela é, né?
quando eu falo de uma BIC, né? Quando eu falo de uma caneta, você pode pensar em mil coisas, né? Mas quando você fala de uma BIC, você já lembra, lógico, daquele tipo de caneta, com aquele tipo de informação. Todas elas iguais entre si, né? E o que o produtor, de vez em quando, muitas vezes ele pede é exatamente isso, né? Essa característica clonal, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que as plantas geneticamente são idênticas entre si, né? Então, esse sistema de cultivo para uma planta como essa, pensando em propagação, não é fácil você obter a larga escala com tá aqui. Vejam que essa planta ela é monopodial, ou seja, ela não dá muitos brotos laterais, então o produtor não consegue ficar tirando muda dela, né? E ela tem que ter algum sistema de cultivo que permita manter esse sistema clonal e que permita o produtor comercializar na época certa aquele produto que ele tanto almeja, né? E aí o cultivo in vitro, logicamente, que é a ferramenta que é mais utilizada para o cultivo desse tipo de planta, para que tenha essas características. Não só na fruticultura, na floricultura, mas também na fruticultura ou na cana-de-açúcar, nós já temos protocolos de cultivo in vitro, né, bastante estabelecidos, no qual, inclusive, no caso da cana-de-açúcar, o que viabilizou a produção de mudas de cana-de-açúcar no cultivo in vitro foi um sistema conhecido novo, um sistema novo não, mas já alguns sistemas variantes desse sistema que são novos, né? Esse é um bioreator de imersão temporária belga, né? Um sistema novo de cultivo in vitro, um sistema mais avançado de cultivo in vitro, né? No qual o meio de cultura ele não é mais gelatinoso, como você vê aqui, ele é líquido, né? E ele faz a irrigação, vamos dizer assim, ou a fertirrigação das mudas de vez em quando, e depois ele volta aqui para o recipiente dele, né? Então, o objetivo nesse caso é você estar sempre expondo a planta ao meio de cultura, em alguns momentos, e isso tem várias vantagens, né? Eu não vou citar aqui quais delas, porque não é o assunto do nosso trabalho, mas permite a produção clonal das plantas e permite o aumento da eficiência do sistema de propagação, tá? Com isso, na cana-de-açúcar, o que se espera também são as questões clonais, né? A manutenção das características genéticas da planta, e associado a isso, essa técnica possibilita a eliminação de algumas doenças de grande importância na cultura da cana-de-açúcar também, né? Então, além da propagação em larga escala, você tem também associado a isso a eliminação de algumas doenças de grande importância para a cultura. No eucalipto também, tá? Existe a aplicação da cultura de tecidos, no qual a obtenção de novos clones para implantação em áreas de produção, né, necessita de uma multiplicação rápida. Imagine você produzindo uma nova cultivar de eucalipto, que demorou lá, né, 10, 15 anos para ser avaliada, só tem uma planta que é do seu interesse. Imagine se você tivesse que propagar isso pelos sistemas convencionais, né? Quanto tempo levaria para você colocar esse produto no mercado, né? Então, o cultivo in vitro, ele permite, de certa forma, a multiplicação rápida de novos clones, né? Ou seja, para a construção dos mini jardins clonais, né? Então, depois disso, depois que as plantas são então obtidas e são de interesse, elas são cultivadas in vitro, são multiplicadas in vitro e são produzidas então em larga escala para a sustentação do mini jardim clonal. Aí sim, depois disso, existe a técnica de mini estaquia, né? No qual a produção de mudas é feita então convencionalmente, no qual essas mudas são tiradas por estaquia e feitas para serem implantadas, então, nas áreas de cultivo, né? Mas veja que o cultivo in vitro, embora a planta in vitro não vá diretamente para o campo, ela faz parte da construção do mini jardim clonal, que vai dar suporte a toda a produção de mudas numa condição de campo. No caso do abacaxi, não é muito diferente, tá? Nós temos um projeto aqui com o IAC, tá? Que a gente propaga algumas variedades de abacaxi do IAC, o gomo de mel, que é uma delas, né? E o IAC fantástico também. O mesmo problema, planta monopodial, né? Produz muito poucos brotos por ano, né? Um ciclo de produção relativamente longo, e um problema seríssimo com uma doença conhecida como fusariose, né? Então, o cultivo in vitro ele tem possibilitado a ampliação da disponibilidade de cultivares resistentes à fusariose, né? Então, existem várias cultivares, algumas da Embrapa, algumas do IAC, né? No qual os brotos são retirados da planta no campo, são cultivados in vitro, multiplicados, e então obtidas as mudas que vão, então, para o produtor lá no final. Ou para constituir um jardim clonal, no qual o produtor possa retirar mudas, né, que são utilizadas no campo para a produção, de fato, do abacaxi. Aqui é o caso de banana, né? Tanto a banana quanto o abacaxi e a cana-de-açúcar são três casos em que, basicamente, o uso de bioreatores, como eu já mostrei para vocês, é basicamente essencial. Eu diria para vocês hoje que
O laboratório comercial que não trabalha com bioreatores em banana, abacaxi e cana-de-açúcar, ele não se sustenta mais comercialmente no mercado, né? Então, ou seja, por quê? Porque o preço tem que ser competitivo. Esse sistema de bioreatores, ele possibilita ampliar em 2 a 5 vezes a multiplicação do material in vitro. Então, se você não tem isso, né, você está muito atrasado do ponto de vista de custo de produção dessa muda. Então, você não se sustenta no mercado, né? Então, basicamente, quem trabalha com banana, abacaxi e cana-de-açúcar precisa do bioreator como uma parte do processo de cultivo in vitro para, então, obter a eficiência que se espera desse tipo de cultivo, tá? Uma outra aplicação do cultivo in vitro tem sido também a produção in vitro de metabólitos secundários, né, no caso de plantas medicinais. Então, o objetivo, nesse caso, é você produzir as plantas medicinais no cultivo in vitro por meio de clonagem, né, de plantas que são superiores, tá? É, existem várias vias aí de produção de elicitor, de produção de metabólitos secundários, né? Uma delas é quando você pega a planta completa, você submete ela a um elicitor, né? Aqui a luz ultravioleta, por exemplo, que é aplicada em cultivo in vitro para tentar ampliar a produção de metabólitos secundários in vitro, né? Também existe a via da produção de cabos, né? Os cabos, que são estruturas como se fossem tumores in vitro, eles são produzidos, né? Multiplicados, propagados, né? In vitro, e depois também são submetidos a tratamentos com os chamados elicitores, que podem ser elicitores químicos, podem ser elicitores físicos, que fazem com que a planta entenda um sinal de estresse, né? E esse estresse leva à produção de determinados metabólitos secundários, né? E depois, então, isso aqui é extraído, purificado, quantificado, né? Por várias técnicas químicas, entre elas o HPLC, que é uma das técnicas que tem sido mais utilizadas para esse fim, tá? Uma outra aplicação bastante importante, pensando em propagação de plantas in vitro, tem sido a substituição da micropropagação por técnicas conhecidas como embriogênese somática, né, no qual há aumento da eficiência de aplicações específicas para esse fim, tá? Ainda existem muitos problemas com a embriogênese somática, mas o fato é que ela tem substituído, em alguns casos, a micropropagação convencional. Basicamente, na micropropagação, eu tenho a produção de mudas a partir de regiões meristemáticas. Então, eu pego um ápice caulinar, por exemplo, e eu cultivo ele in vitro e obtenho as plantas, como eu mostrei para vocês para as plantas anteriores que a gente deu exemplo. No caso da hibridose somática, você altera a via, né? Você muda a via de um sistema que a gente chama de organogênico, que acontece na micropropagação, para um sistema embriogênico, ou seja, você tem a produção de embriões, mas esses embriões, ou essas sementes, vamos dizer assim, elas não provêm do processo de cruzamento ou do processo de fecundação, né? Elas são provenientes diretamente do tecido somático. Por isso ela é chamada de embriogênese somática, ou seja, não tem segregação genética no processo. As plantas são clonais, mas provenientes de um sistema chamado de embriogênico. Esse é um caso, né, um dos problemas, na verdade, né, você tem, por exemplo, aqui, em muitos casos, uma baixa taxa de regeneração, de produção de embriões, de todos os tecidos que você coloca in vitro, apenas alguns deles acabam regenerando e outros acabam morrendo, né, mas por meio, muitos fatores associados a isso, você chega, então, a obter 80% a 100% de regeneração. Nós estamos nessa fase de transição da pesquisa para a tecnologia, né? E o ponto é que, para que esse sistema ele funcione adequadamente, para que ele substitua a micropropagação de forma eficiente, você precisa atingir altas taxas de regeneração e altas taxas de multiplicação para sustentar todo o processo de produção in vitro. E uma outra aplicação da emergência somática bastante interessante também tem sido para plantas com alta incidência de viroses, ou seja, plantas propagadas vegetativamente, no qual as viroses são de grande importância para essas culturas, né? No qual o cultivo de meristemas, que é uma das técnicas mais usadas para a eliminação de viroses, ele é muito difícil de ser realizado e ele resulta numa baixa eficiência de eliminação das viroses, né? E aí a emergência somática ela passa a ser uma alternativa interessante do ponto de vista técnico, né, e de facilitador do processo de obtenção de plantas livres de vírus. Esse é um trabalho realizado também no nosso laboratório, no qual a gente usou tecidos jovens, né, de flores de uma espécie ornamental,
com baixa carga viral do explante, né? A gente partiu de plantas livres de vírus, e aí a gente obteve plantas livres de vírus confirmadas aí por análise de RT-PCR, tá? Bom, lembrando que a gente não pode deixar de publicar nossos dados, né? Isso é sempre importante, né? Nós estamos falando aqui de pós-graduação, e todos os trabalhos são desenvolvidos, são trabalhos de mestrado, para vocês terem ideia aqui do nosso programa. Aqui é um ex-aluno meu que tem a publicação, logicamente, né? E aqui um trabalho recente, né, também de uma ex-aluna minha, tá? Que saiu aqui numa outra revista. Então, a gente tem que sempre conectar essa obtenção de resultado, né, com a publicação lá no final, né? Senão aquele resultado fica na nossa gaveta e só nós conhecemos ele, né? Não esqueçam disso, é sempre importante trazer essa mensagem da importância de se publicar dados e de se tornar esses dados públicos, né? Para que as pessoas possam ter acesso e possam utilizar essa informação. Bom, nós estamos sempre tentando melhorar também, né? Então, uma das condições que nós trabalhamos aqui é tentar promover condições fototróficas, né? As plantas in vitro, a grande dificuldade, ou a maior dificuldade delas é você colocar elas no ambiente heterotrófico, né? Ou seja, as plantas são dependentes de luz, mas elas não fazem fotossíntese por diferentes motivos, né? Então, a gente vai trabalhando com sistemas diferentes, né? No qual, por exemplo, a gente abre os frascos, né, em vez de deixar eles fechadinhos lá, do cultivo in vitro, a gente deixa o frasco aberto e tenta manter essas plantas em crescimento. E nós temos conseguido uns resultados bem interessantes. Aqui, para vocês terem ideia, são plantas de antúrio, né, que é uma ornamental, que nós temos bastante trabalho aqui com o pessoal de Olambra, né, onde Olambra é uma região, perdão, né, falando de uma região aqui que talvez vocês não conheçam, mas Olambra é uma região com grande produção de flores, né, da maior da América Latina, hoje em dia, uma das maiores, na verdade, né? E do qual a gente tem bastante projeto com eles para tentar melhorar o sistema de cultivo. Aqui, em vez daquela gelatina que vocês viram lá do meio de cultura, a gente usa uma espuma de poliuretano, né, para tentar manter o ambiente, vamos dizer assim, menos propício para a contaminação, tá? E do qual a gente já está conseguindo obter alguns resultados bastante interessantes, tá? No qual as plantas são implementadas depois em vasos e cultivadas nesse tipo de sistema, tá? Aí o enraizamento, né, na espuma de poliuretano, que é bem interessante. E também eu gostaria de chamar a atenção para a aplicação de outras moléculas que sempre a gente está utilizando para melhorar, né? Esse era um problema que um produtor relatou para mim, né, do qual ele trouxe para o meu laboratório esse problema, ele via que as plantas dele estavam cada vez mais compridinhas e menores, né? E a gente, logo olhando as plantas, a gente associou isso ao sintoma de um hormônio que se acumula internamente nesses frascos, né? E aí, pela aplicação de pratas, né, de íons prata, no meio de cultura, a gente conseguiu, então, melhorar a qualidade dessas mudas, né? Veja a diferença entre uma muda com prata e sem prata, do qual isso foi aplicado comercialmente e hoje traz um ganho de 3 a 4 meses no venda das plantas, né? Então, sempre a gente está encontrando novos desafios, sempre problemas novos vão aparecendo, e isso, resolver esses problemas é sempre uma coisa interessante, né? Porque envolve muito conhecimento do ponto de vista biológico da planta, além da propagação em si. E entre as dificuldades técnicas da micropropagação hoje em dia, né, esse é o principal problema, tá? É o alto custo das mudas, né? Por que muitos produtores optam por mudas convencionais e não por mudas micropagadas? Exatamente por causa desse problema, né? Esse problema ele tem sido causado pelo ambiente controlado, que é esse ambiente que vocês viram aí que é relativamente bastante controlado, né? A necessidade de infraestrutura e pessoal treinado, o rendimento de plantas faz muita diferença, né? Eu cheguei ao primeiro laboratório, segundo laboratório que eu fui trabalhar, o grande problema deles era esse, o laboratório estava para fechar, porque o rendimento de plantas dele era muito baixo e não estava compensando do ponto de vista de custo, né? Então, minha missão, vamos dizer assim, foi chegar lá e aumentar o rendimento de plantas ou a taxa de propagação dessas plantas, né? Então, graças a Deus, o laboratório até hoje está vivo, né? Está funcionando, mas só para vocês terem ideia, o laboratório produzia em torno de 300 a 400 mil plantas e a gente aumentou isso para 1.200.000 mudas, que usando o mesmo espaço, né? Então, o que eu quero dizer é que para que um laboratório funcione adequadamente, para que ele tenha competitividade econômica, ele tem que ter rendimento, né? Ele tem que ter o rendimento de plantas, é o que faz mais diferente, é equivalente, vamos dizer assim, à produtividade agrícola, quando você pensa, por exemplo, numa cultura do milho, ou cultura da soja, por exemplo, onde a produtividade faz muita diferença, né?
E também grande parte desses altos custos pode acontecer por contaminação por micro-organismos, né? Porque esse meio de cultura que a gente está cultivando, ele é propício ao crescimento da planta, mas ele pode propiciar também alguns tipos de micro-organismos, né? Então, são 4 pontos que a gente tem que trabalhar constantemente, né? E conjuntamente para resolver o problema desse alto custo ou para baixar o custo da produção da muda. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Algumas coisas mais novas em relação à propagação de plantas, né? Principalmente no cultivo in vitro, e também um pouquinho das técnicas novas que vêm para substituir o cultivo in vitro, tá bom? Eu agradeço vocês mais uma vez e fico à disposição. Bom, agradecemos então aí a participação do professor Jean Carlos, trazendo pontos fundamentais aí dentro do tema de micropropagação, né? Abordando a importância econômica dessa área tão aplicada hoje, né? Dentro da fruticultura, dentro da cana-de-açúcar, de espécies medicinais, espécies da floricultura. Isso agrega bastante, né? Que bom que esse material vai poder ser disponibilizado, né, para que outros colegas possam ter acesso. Um aprendizado, inclusive para mim, professor, também sou da fruticultura e sou curioso, né, com o tema. Agradecemos a sua participação, professor, em nome de toda a comissão. Obrigado, Gabriel. Não, eu que agradeço a comissão. De grande valia a sua participação, tenho certeza que engrandece bastante o nosso evento. Acho que se o professor Evandro sinalizar, a gente já poderia fazer a transição, né? Não sei se o professor Jean Carlos quer proferir a palavra ainda. Fique à vontade, professor. Evandro, fique à vontade agora, tá bom? Eu já finalizei minha palestra. Agradecer toda a equipe aí da organização. Espero que tenha atendido aí a demanda de vocês, tá bom? Não, beleza. Para mim, tá tranquilo. As perguntas vão ficar para o final? Sim. Okay. Pronto. Podemos seguir dessa forma. No final, né, a gente pode desenvolver algumas perguntas e ambos podem estar, né, numa espécie de mesa redonda tentando sanar aí as dúvidas, tá certo? Tá. Então vou apresentar aqui para vocês. Pronto. Pode jogar a apresentação, professor, que é o tempo que eu faço aí, no caso, a sua apresentação. Bom, então, dando prosseguimento, né, às palestras na manhã de hoje, nós temos agora a participação do professor Evandro Henrique Chinó, do departamento também, né, de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal, do Centro de Ciências Agrárias da UFSCar, certo? O professor Evandro Henrique vai proferir a palestra intitulada Inovações Tecnológicas na Propagação de Plantas, focando aí, então, na propagação dos citros. Então, professor Evandro, novamente a gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade, e fique à vontade para dar início à sua apresentação, tá bem? Tá certo, Gabriel. Obrigado. Queria agradecer também a comissão organizadora, né, pelo convite. E a gente vai falar um pouquinho aqui de propagação dos citros, de forma bem rápida, né? E como essa produção de mudas, né, de citros aqui no estado de São Paulo. Perfeito. Tá? A gente tem que falar um pouquinho da importância, né, da citricultura brasileira no mundo, né? Então a gente vê aqui no gráfico a China, né, como a maior produtor, né, de citros. Quando a gente fala citro, a gente está falando de laranja, limão, limas, tangerinas, né? Todas as espécies que são relacionadas aos citros, tá? E o Brasil aqui ocupa a segunda posição, tá, em maior produção de citros. Essa produção aí chega a quase 20 milhões de toneladas, né, em 2019. Quando a gente fala em laranja, daí sim o Brasil, né, ele é o maior produtor mundial,
não só, né, da fruta e também de suco, né? E esse suco ele é grandemente exportado, né, para outros países. Na produção de laranja, o Brasil aí, produziu, né, em 2019, quase um pouquinho mais, né, de 17 milhões de toneladas. Referente à importância, né, desses citros, né, para o Brasil em relação à produção nacional, né, de diversas frutas, se a gente somar aqui os valores de 2019, de laranja, né, 17 milhões de toneladas, limão, 1,5 milhão de tonelada, e tangerina, quase 1 milhão de tonelada, essas três frutas, né, ocupam praticamente, né, ou melhor, são responsáveis praticamente por 48% da produção de frutas no Brasil. Tá? Esses dados também são de 2019, né, e foram coletados aqui no Anuário Brasileiro de Hortifruti. Tá? Só para levantar a importância, né, da cultura. São Paulo, ele é o maior produtor de laranja, então detém um pouco mais de 77%, né, da produção nacional, então ele é praticamente o estado, né, que produz uma grande quantidade, né, de laranja principalmente, e diversos outros citros também. Depois a gente tem Minas, né, Paraná, Bahia e Sergipe, e os outros estados em torno de 7% da produção nacional. Entrando na propagação, né, dos citros, ela pode ser realizada de algumas formas, né, tanto sexuada como assexuada. O que é utilizado para a produção de mudas é essa forma mista, né, onde tem o uso de sementes para a produção dos porta-enxertos, e daí o uso da enxertia, né, com borbulhas vindas de plantas matrizes, né, plantas registradas, que a gente vai falar um pouquinho, para formar, né, essa muda para ser comercializada. Tá? Existem outras maneiras, né, como da forma assexuada, como a estaquia, micropropagação, né, o professor Jean já comentou bastante sobre micropropagação, e também, né, pode-se fazer enraizamento de estacas e depois enxertar uma variedade de copa de interesse, né, para a produção de frutos. Mas o que é utilizado comercialmente é essa propagação mista aqui, onde se planta sementes, né, do porta-enxerto, e depois faz a enxertia, né, de uma borbulha para a variedade de copa. A propagação por sementes, ela foi responsável pela dispersão, né, dos citros pelo mundo todo. Tá? Então, a origem, né, dos citros é lá na Ásia, e a partir das expedições, né, das colonizações, foram se levando, né, sementes e dispersando os citros. O citros ele tem uma curiosidade, né, interessante na semente, que é chamada de poliembrionia. Então, uma semente, ela pode conter vários embriões, tá? Onde um embrião ele é zigótico e os outros são nucelares, né, que vêm de parte dos tecidos da planta-mãe e pode originar plantas, né, semelhantes ou idênticas à planta-mãe. Normalmente, o zigótico ele é uma plântula menor, né, que ela é mais difícil de se desenvolver, e os nucelares eles são plantas maiores. E essa poliembrionia, né, ela está bastante relacionada à limpeza clonal, porque é possível, né, você, a partir de sementes, né, e dos clones nucelares, fazer a limpeza de vírus, né, de plantas que estão há muito tempo no campo, né. Então, aquelas plantas que estão muito tempo no campo, com uma carga grande de viroses, chamadas de clones velhos, né, elas podem passar por uma fase de limpeza e a partir dos clones nucelares, né, serem limpas e serem chamadas de clones novos. Por semente também a gente tem problemas, né, de longo período juvenil. Então, uma planta plantada via semente, né, uma laranja via semente, ela vai demorar aí 8 anos para começar a produzir os primeiros frutos. É responsável pela variabilidade genética, é muito pouco usada, né, atualmente, para a variedade de copa, e é bastante usada na produção de porta-enxerto. O enraizamento de estacas, ele também é pouco usado, né, na comercialização, na propagação dos citros, tanto para a copa como para a copa enxerto.
para porta-enxerto. Existe, né, a fidelidade genética, você está tirando um material enraizando, então não tem, né, problemas com mudança, né, da planta em base genética. No melhoramento genético, ela pode ser utilizada, então o melhorista conseguiu uma única planta provinda, né, de um sistema de melhoramento aí que ele está trabalhando, e a partir dessa única planta ele conseguir, né, enraizar diversas estacas para tentar fazer com que o processo seja mais rápido, né, de avaliação, por exemplo, de algumas doenças, né? Então, seria uma maneira de utilizar o enraizamento via estacas. Vai depender de diversos fatores, aí, como o professor Jean já comentou, né, de condições, né, de umidade relativa, né, para enraizamento dessas estacas, né, a espécie, né, ou a variedade vai depender, né, dependendo da espécie ou da variedade, que vai responder melhor a esse enraizamento. Também o tipo de estaca e alguns promotores de enraizamento, né, tem que ser usados. É possível também fazer a micropropagação, né, de citros, principalmente de porta-enxertos, né? Também ela não é tão usada comercialmente. Uma ferramenta bastante, né, que auxilia bastante na biotecnologia. Depende de meios de culturas, né, como o professor já falou, a variedade vai responder melhor ou pior, né, a determinadas concentrações, né, de reguladores dentro desse meio de cultura. E essas plantas micropropagadas de citros, né, elas têm um sistema radicular um pouco diferente, né? Ela pode mostrar um sistema radicular aqui mais fasciculado, né, diferente dessa planta de limão-cravo aqui vinda de semente, que a gente tem uma raiz pivotante. E isso daí pode levar, né, a um sistema radicular mais superficial, né, quando plantada no campo, né, gerando problemas com seca, né, baixa resistência à seca, e também, dependendo, né, da localidade, ventos podem fazer com que essa planta sofra algum tombamento. Tá? Então, a gente vê aqui, né, tanto nesse trabalho com limão-cravo, quanto aqui com citromelo swingo, esse sistema mais fasciculado, sem ter um sistema radicular pivotante. E o que é utilizado, né, na propagação a propagação mista, né, onde a gente planta a semente para cultivar o porta-enxerto, e depois a gente tem, né, a enxertia via borbulha, que é o método mais usual, né, para a produção dessas mudas de citros. Aqui é uma borbulha em T invertido, onde faz o corte aqui em T invertido e coloca, né, essa borbulha, introduz essa borbulha aqui, né, no porta-enxerto. Existem algumas vantagens, né, em relação ao uso, né, de sementes, desse tipo de propagação em relação ao uso de sementes, como a propagação clonal, né, de plantas idênticas, porque está levando, está introduzindo, né, está enxertando essa planta como variedade de copa, uma planta já estudada, né, já estabelecida. Praticamente não vai ocorrer aquela expressão de juvenilidade, né, de plantas vindas de semente, que vai demorar 8 anos, né, para produzir. Então, uma planta enxertada, em 3 anos, ela já tem uma produção economicamente viável, tá? Então, ela passa por esse período de adaptação, né, no campo. Você consegue fixar a variabilidade, então se você tem uma planta diferente, né, um híbrido diferente, ou uma seleção que foi realizada no campo, né, de uma nova variedade, de uma nova planta, você consegue fixar, né, pela enxertia. E também associa, né, vantagens relativas ao porta-enxerto. Existem também algumas desvantagens que você pode estar transmitindo viroses, né, se essa planta, né, se essa borbulha que você quer enxertar não for conduzida e produzida de maneira adequada, tá? Então, chamado envelhecimento clonal, né? E também, né, o porta-enxerto obtido via semente pode conter variações, tá? Mas a gente vai ver que é possível você
diminuir, né, bastante essa variação dos porta-enxertos, graças, né, à poliembrionia da semente. Então, para que a gente usa porta-enxerto? Não, são diversos fatores, né, para se utilizar, né, o porta-enxerto. Um dos principais é superar fatores como doenças, né, tipo gomose, nematóides, seca, né, frio, salinidade do solo, tá? Então, o porta-enxerto, né, existem diversos porta-enxertos que são utilizados na citricultura e um responde mais ou menos em relação a esses fatores. A gente elimina a fase juvenil da planta, repete a planta mãe, né, porque a gente vai enxertar borbulhas de plantas matrizes, plantas conhecidas, né, e induz precocidade de produção, então a planta vai entrar em produção mais rapidamente. O porta-enxerto também pode melhorar a qualidade dos frutos, trifoliatas em geral, né, ou híbridos de trifoliata, eles têm, né, existe essa melhora, né, na qualidade dos frutos em relação a outros porta-enxertos, como o limão-cravo, por exemplo. Você pode conseguir ampliar pequenos períodos aí de safra e também, né, é interessante o uso de plantas, né, de porta-enxertos que induzam ao nanismo, né, dessa planta, então induzindo plantas menores. Aqui para o estado de São Paulo, a gente tem, né, algumas características importantes, né, a serem ditas sobre o porta-enxerto. Então, um bom porta-enxerto ele tem que ter tolerância a algumas doenças como vírus da tristeza dos citros, declínio dos citros e morte súbita. Tá? Que são doenças, a tristeza é um vírus, declínio e morte súbita ainda são doenças de causa desconhecida. Resistência à seca, como a gente está vendo nessa foto aqui. Aqui à esquerda, uma planta de laranja-pera enxertada num porta-enxerto suscetível à seca. E à direita, né, a variedade de copa laranja-pera enxertada num porta-enxerto que apresentou resistência à seca. Plantas, né, de mesma idade, no mesmo local, né, com cerca aí de 90 dias de seca, mais ou menos. Os frutos dessa planta aqui provavelmente caem, né, e essa aqui consegue se manter os frutos na planta e manter a produção. Adaptação também a diferentes tipos de solo, boa produtividade em plantas anãs, aqui uma foto também, né, plantas de mesma idade, o que muda é o porta-enxerto, aqui a laranja valência, eu estou aqui no meio, né, então uma planta aqui com praticamente mais de 2 metros de altura, e da mesma idade uma planta com 1,5 metro. Tá? Então mostrando, né, a diferença, né, a influência do porta-enxerto nessas plantas. Boa qualidade, ser compatível com as principais variedades copas, existem alguns porta-enxertos que não são compatíveis, né, com a variedade copa, e também é possível, né, solucionar esse problema com interenxertia, e um porta-enxerto ele tem que produzir, né, bastante embriões nucelares para que você consiga repetir a planta-mãe. Uma muda de qualidade, ela tem, né, uma importância, principalmente para evitar erradicação precoce do pomar, tá? Se você já leva uma planta contaminada, com problemas fitossanitários para o pomar, essa planta ela vai ser erradicada rapidamente, ela vai ter uma baixa produtividade, então uma planta ruim ela vai originar problemas, né, de baixa produtividade do pomar. A muda, ela pode ser um grande disseminador também de pragas e doenças, principalmente a longas distâncias. Então, você levar um novo patógeno para uma área que não tem, né, esse patógeno. E também, né, estabelecer um padrão genético, melhorar esse padrão genético das plantas cítricas. Então, aqui a gente vê, né, plantas praticamente todas iguais, né, dentro de uma estufa fechada, né, um ambiente protegido na produção de citros. Aqui no estado de São Paulo, ocorreu uma revolução, né, do sistema de produção dessas mudas de citros. Antigamente, né, então antes da década de 90, né, antes de 98, existia, né, um sistema tradicional de produção de mudas, onde tanto a sementeira como o viveiro era feito no solo, e isso aqui fazia com que as plantas
tivessem que ser arrancadas daqui, né, fazendo, machucando, né, ferimentos no sistema radicular, podendo levar fitóftora, nematóide e também doenças, né, da parte aérea, né, principalmente doenças transmitidas por vetores, como o CVC, né, que surgiu no final da década de 80. A CVC é uma doença causada por Xylella fastidiosa, né, chamada de clorose variegada dos citros. E a partir de 99, né, devido a esse problema, né, com você está levando, né, essas doenças para outras localidades, se implantou um sistema mais moderno de propagação dos citros, tá? Onde a fase de sementeira e a fase de viveiro, né, da produção de mudas, precisava ser feito, né, e precisa ser feito até hoje em ambiente protegido desses vetores. Tá? Em 2004 surgiu o greening, né, ou o Huang Long Bin, também conhecido como HLB, e esse sistema já estava implantado praticamente. Tá? Então, foi um sistema já que propiciou, né, também evitar levar plantas contaminadas, porque o HLB também ele é transmitido por vetor. Tá? CVC, cigarrinhas, HLB, ou psilídeo. Então, utilizando, né, frascos, tanto tubetes quanto sacolas plásticas, tratamento de água com cloro, substrato livre de solo e também livre de patógenos. Aqui no estado de São Paulo existe uma regulamentação, né, feita pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária aqui do estado de São Paulo, e existem, né, portarias que estabelecem, né, normas para cadastramento de planta básica, planta matriz, planta fornecedora de sementes, que essa seria a 18, a 19, cadastramento de borbulheira, tá, de citros. Para essa borbulheira, são plantas que vão fornecer borbulhas, né, para a produção de mudas, e também metodologia para coleta de amostra, né, tanto em planta básica, planta matriz, e também, né, viveiro, borbulheira. Tá? Rapidamente, só para mostrar, né, aqui a CDA 18, né, que fala sobre a borbulheira, e também a CDA 19, que fala sobre planta básica e planta matriz, é importante, né, seguir a recomendação, né, essa regulamentação, que o ambiente, né, tem que ser totalmente e permanentemente protegido por tela, tá, com malha de abertura máxima de 0,87 milímetros por 0,30 milímetros, sem furos, sem frestas, e plástico impermeável sobre a tela na cobertura da estufa. Isso para evitar, né, a entrada, né, desses vetores, dessas doenças que eu comentei, né, CVC e HLB. Aqui só um esquema, né, de estabelecimento, né, de matrizes, borbulhas, né, em ambiente protegido. Tá? A grande parte dessa estrutura, né, dessas plantas fornecedoras de borbulha, dessas plantas matrizes, né, plantas básicas, existe, né, o Centro de Citricultura, que é do Instituto Agronômico, e grande parte, né, das plantas que são plantadas hoje, né, de citros, né, laranjas, limão, tangerinas, vêm dessas plantas armazenadas, né, e plantadas lá no Centro de Citricultura, dentro dessas estufas, tá? Então, aqui uma planta selecionada no campo, né, existem plantas que foram selecionadas há bastante tempo atrás, mas eles trabalham com uma parte de melhoramento, né, então uma planta nova selecionada, tanto por fase de melhoramento, né, com cruzamentos controlados, ou também com uma seleção de uma nova variedade no campo, né, por mutação espontânea, ela passa, né, por um período de quarentena, indexação para doenças, passa, né, por uma limpeza clonal, né, por microenxertia, pré-imunização por vírus da tristeza, e daí ela se torna uma planta básica, né, que é plantada dentro da estufa. Tá? Essa planta básica, ela vai passar por diversas avaliações agronômicas, estabelecendo, né, um bloco de plantas matrizes, que a partir dessas plantas matrizes, você faz, né, ou o viveirista faz
uma borbulheira, né, e lá no Centro de Citricultura também tem, né, essa borbulheira, que são plantas, né, que são fornecedoras de borbulhas para enxertia, tá? Essas plantas, elas precisam ser substituídas, né, a cada 5 anos, devido à ocorrência, né, a provável ocorrência de mutações espontâneas também, né, devido a diversas podas, né, que essas plantas sofrem para a produção de borbulhas. Em relação à produção de mudas de citros, né, a CDA 17, essa portaria que estabelece, né, todo o sistema aqui que regulamenta, né, todo o sistema de produção de mudas, existem algumas exigências, né, então o viveiro, ele precisa ser cadastrado, né, junto à Coordenadoria de Defesa Agropecuária, precisa ter um laudo de vistoria de infraestrutura, também o produtor ele tem que ser cadastrado no RENASEM, que pertence ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? E existem um responsável técnico, né? Que ele é responsável pela produção, comércio e sanidade também dessas mudas. E a exigência também de produção, né? Dentro do ambiente protegido. Em relação à amostragem, né, dessas plantas, toda vez que essa planta vai ser comercializada, né, pelo produtor, o produtor tem que coletar amostras e mostrar que as plantas estão livres, né, de CVC, HLB, nematóides, como Tylenchus semipenetrans, Pratylenchus coffea, Pratylenchus jaene, livre também de fitóftora, né, e existem maneiras, né, de coletar essas amostras. Na produção de mudas, quando você está, né, o produtor está produzindo mudas, o lote não pode ultrapassar 2.000 plantas, né, para ele fazer as coletas. Então, para CVC, ele coleta mínimo 20 folhas, né, uma folha a cada 100 mudas. Em relação a nematóide e fitóftora, também, né, se coleta solo e raiz, né, a uma profundidade de 20 centímetros. Tá? Então, se coleta 20 amostras simples, faz uma mistura, né, homogeneiza essas 20 amostras simples, né, a cada 100 mudas também, e daí você tira, né, o produtor tem que tirar 2 amostras, né, uma para análise de nematóide e outra para análise de fitóftora. Quem faz essas análises são laboratórios, né, que são credenciados também no CDA e no RENASEM ou no Ministério da Agricultura, tá? E que são, né, credenciados, né, para a realização dessas análises. Em relação ao porta-enxerto, a produção de porta-enxerto muda um pouco, né, o tipo de coleta é o mesmo, para as mesmas doenças, né, e o que vai mudar é o número de plantas. Então, para mudas, 2.000, quando é produção de porta-enxertos, representar, né, o lote tem que representar 5.000 plantas. Mesma coisa aqui, né, para fitóftora. E qual é a vantagem desse sistema, né, estabelecido? O telado, né, ele vai evitar, principalmente nessa disseminação de doenças causadas por insetos vetores. Então, você não leva, né, uma muda contaminada para o campo. O substrato livre de solo, aqui a gente está vendo, né, um sistema antigo, né, e aqui o substrato que ele não pode conter solo, então ele tem que ser livre de nematóides e fitóftora. Então, você também não está levando, né, disseminando doenças de solo. O tempo de produção, de formação da muda para o viverista é menor e melhora também, né, para os trabalhadores, né, dentro dos viveiros. Olha como eles trabalhavam aqui, né, antigamente, e agora aqui uma postura melhor, né, uma melhor ergonometria de trabalho. Então aqui só mostrando, né, um sistema de produção, né, um viveiro de produção de mudas em ambiente protegido. Ele precisa ser isolado de plantas cítricas, pelo menos 100 metros. A tela antiafídica, né, menor do que 0,8 por 0,30 milímetros. Cobertura plástica. As bancadas, elas precisam ser suspensas, mínimo 30 centímetros, né, do solo. A entrada no viveiro precisa ser controlada, tá? Tanto de pessoas quanto de vegetais, veículos também, né? Existe, né, toda uma desinfecção, uma troca de vestuário aí para entrar e desinfecção de equipamentos para entrar dentro das estufas. Aqui a gente vê, né, pé dilúvio,
um galão aqui com um produto, né, para desinfecção das mãos. Tem que fazer o controle de plantas invasoras, utilização de substrato orgânico e também, né, material propagativo certificado. Então, aqui mostrando, né, as bancadas, né, elevadas dentro da estufa, o chão aqui da estufa também pavimentado, é o mais adequado. Aqui um viveiro bem isolado, mostrando, né, um geral, né, essa antecâmera aqui. Então, você entra, porventura, existe outra porta aqui, se porventura entrar algum inseto aqui, essa fita amarela que atrai o inseto é uma fita adesiva colante, né? Então, o inseto ele é atraído e cola aqui, então ele não vai entrar para dentro da estufa até que você abra outra porta, tá? Então, uma visão geral aqui, também dentro da estufa, né? A visão da antecâmara, então, que tem outra porta. E, praticamente, né, a produção, né, só mostrando rapidamente aqui a produção de mudas, aqui a gente tem o plantio das sementes, aqui foi colocado uma semente, mas você pode colocar, né, entre 2, 3 sementes, depende muito da poliembrionia, né, da semente. Tá? Um trifoliato aqui ele é bastante poliembriônico, você pode diminuir, colocar 1, 2 sementes, e o limão-cravo, né, que ele é um pouco mais monoembriônico, né, tem uma baixa taxa de poliembrionia, você trabalha aí com 3 até 4 sementes. Tá? Lembrando que a gente vai ter que descartar algumas plantas, né, que são chamadas, que são os híbridos, né, que são chamados de machinho, né, de planta macho, tá? Que seria a planta diferente da planta mãe. Então aqui a gente tem, né, já os tubetes com as plantas selecionadas, 2 a 4 meses após, né, o plantio, essas plantas elas são transplantadas, né, para sacolas definitivas, atingindo aqui um diâmetro, né, adequado entre 0,5 e 0,8 milímetros, faz a enxertia, para chegar a esse ponto aqui mais 2, 3 meses, mais ou menos, até o ponto de enxertia. Aqui a enxertia, em T invertido, normalmente o mais utilizada, também se utiliza T normal. O fitilho, para garantir, né, o pegamento e a cicatrização aqui dessa borbulha. Esse fitilho ele deve ser retirado, né, após cerca aí de 15 a 17 dias, mais ou menos, para daí não atrapalhar, né, o desenvolvimento, né, a brotação aqui da gema. E também faz, né, a quebra da dominância apical com essa envergadura aqui do porta-enxerto, para que ocorra, né, a brotação dessa gema. Tá? Então, isso aqui faz com que essa brotação ela cresça de uma maneira contínua, né, e daí faz a poda, permitindo, né, um fluxo contínuo de crescimento aqui na muda final. Tá? Se você faz a enxertia e já corta, ela brota mais rapidamente, mas daí você não tem, né, folhas suficientes aqui, você só tem a folha, né, que não está madura ainda, né, uma folha jovem, que não consegue nutrir, né, esse broto, esse desenvolvimento desse broto. Então, a brotação, né, quando você faz a poda aqui antes da envergadura, ela brota mais rapidamente, porém, ela tem um fluxo para, depois ela vai soltar outro fluxo. Isso daí faz com que demore mais, né, a produção da muda. Então, aqui uma muda pronta, tá? Então, da enxertia até a comercialização, mais 3 a 5 meses, e uma muda pronta entre 12 e 15 meses. Tá? A muda é levada dessa maneira, né, com uma sacola plástica, facilmente, né, de fácil retirada aqui na hora do plantio, tá? E normalmente, né, a muda ela é essa muda palito, né, ou pavio, haste única, tá? Então é mais ou menos isso, né, que eu tinha para falar para vocês, né? Queria agradecer mais uma vez e aqui está meu e-mail, né? Se alguém quiser solucionar alguma questão posteriormente, pode ficar à vontade também em entrar em contato comigo.
Bom, maravilha, professor Evandro. Agradecemos aí pela sua participação, fazendo a abordagem aí, claro, em função do tempo, né, de forma sucinta, mas direta, em função do tema proposto, né? Propagação de citros pelo método da enxertia, especificamente pela borbolia, né? Nos dois temas, nós podemos observar a importância da propagação de espécies, aí no caso frutíferas, né? Para o sucesso desse empreendimento, né? No ramo da fruticultura. É muita tecnologia envolvida, muito dinheiro aplicado nessas técnicas, um custo alto para a manutenção desses sistemas, mas nós podemos dizer que a muda, a unidade de planta, ela tem um custo muito, preço comercial muito baixo, né? O que faz com que a fruticultura ela avance cada vez mais no Brasil. Considerando também que essa muda que passou por todo esse processo tecnológico, tanto via micropropagação quanto propagação por enxertia, abordando aí os dois temas, ela passa, dependendo da frutífera, 8, 10, 12 anos no campo. E uma muda de citros, não, creio que não esteja custando mais do que 3,50 aí no estado de São Paulo. Então, se for para muda micropropagada, uma muda de banana, ela está custando aí, aqui na região Nordeste, em torno de R$ 1,00, R$ 1,50, né? Então, os dois temas mostraram que, para que se tenha sucesso no ramo da fruticultura, é preciso, obviamente, investir na qualidade da muda. O sucesso começa aí, né? E é onde se imagina que o custo é alto para o produtor, os dados têm mostrado que uma muda de qualidade ela pode não atingir sequer 5% de todo o investimento feito em um hectare de frutífera, podendo ele até ser irrigado com uso de adubação via fertirrigação, que encarece ainda mais, né? Então, os dois temas, em resumo, né, eu consigo ver dessa forma. Investir na qualidade da muda, né? E, obviamente, mudas certificadas com alto padrão de qualidade fitossanitária. Então, as mensagens trazidas aqui por ambos os colegas da UFSCar deixa bem claro, né, que tudo começa com um material propagativo de excelente qualidade, independentemente da tecnologia aplicada, né? E que o custo para isso, de fato, não é tão elevado. Talvez isso vai aí ao encontro da pergunta que eu deixei aí para o professor Jean, a respeito de como nós, mais para regiões distantes dos mercados, né, de fruticultura, dos mercados de produção de mudas, podemos estar lançando mão dessas tecnologias ou até mesmo fazendo aquisição dessas mudas, seja de citro, seja de outros frutíferos micropropagadas, com rentabilidade, né? Ainda aqui nós observamos o sistema de produção mais tradicional, o uso, por exemplo, de banana propagada diretamente do próprio bananal, né? Com possibilidade de transferir doenças para novas áreas. No caso dos citros, ainda com muita dificuldade, né, de propagação em razão das condições climáticas, e aí talvez, né, a pergunta está direcionada ao professor Jean, mas o professor Evandro também poderia estar complementando. Mas tem uma ordem de perguntas aí também, né, que eu creio que a Tamires, o pessoal da organização, pode estar fazendo aí essa sequência. Então, para finalizar, nós agradecemos a ambos os professores, o professor Jean, Carlos e o professor Evandro, pela participação e contribuição aqui no nosso primeiro congresso piauiense de pós-graduação em Ciências Agrárias. Tá certo? Então, professor Evandro, professor Jean, muito obrigada. A comissão organizadora agradece pela ilustre palestra, né? E as explanações de conhecimentos aí foram muito bem-vindas. Em nome do professor Dr. Gustavo Alves Pereira, que foi quem
realizou o convite, a comissão agradece, também em nome do professor Gabriel Barbosa da Silva Júnior, que foi o mediador dessa palestra. Em função do tempo, a gente vai abrir aqui espaço para 2 perguntas, né? O professor Ramilos, PND do CPCE, ele está perguntando, o professor Jean, se existe algum entrave que dificulta a venda ou o translado dessas mudas propagadas dentro do país. Existem alguns entraves, sim, né? Alguns estados também podem colocar restrições que são mais específicas, né? Eu sei que o Mato Grosso, por exemplo, tem algumas restrições para a entrada de algum material e tudo mais, tá? Bom, mas no geral, vamos dizer assim, considerando todas as possibilidades, você precisa ter um cadastro no Renasem, que como produtor de mudas, né, que o Renasem está ligado ao Ministério da Agricultura e ele, de certa forma, garante que essas mudas estão sendo produzidas adequadamente ou dentro da legislação, vamos dizer assim, né, todo laboratório tem que ter esse cadastro no Renasem, ou tem que ter um técnico responsável associado a esse laboratório, que esse laboratório, esse técnico responda por isso, e um atestado fitossanitário de origem, né, então vamos dizer assim, do ponto de vista legal, lógico que existem documentos que são específicos de estado para estado, mas o atestado fitossanitário de origem, ele garante esse processo. Existe um atestado de transporte também de material vegetal, de material vivo, que pode ser retirado facilmente com o Renasem, né, estando cadastrado no Renasem, e que, ou seja, esses 3 pontos, vamos dizer assim, são os principais. Agora, existem as legislações específicas de cada estado que podem ou não restringir a entrada de um ou outro tipo de material, tá? Dentro desse processo, tá? Mas, assim, o que eu queria dizer é que a micropropagação, as mudas in vitro, vamos dizer assim, elas são muito mais fáceis de transporte, não digo fácil, mas elas podem passar muito mais facilmente por barreiras fitossanitárias, entre outros tipos de barreiras de legislação, do que as mudas, por exemplo, propagadas via outros métodos, né? Por vários motivos, tá? Um dos motivos, por exemplo, é a não presença do substrato, né? Ou seja, o substrato, por mais que ele tenha que ser isento de micro-organismo, de patógeno e tudo mais, de micro-organismo, não, de patógenos, né? Ele pode ser um veículo dele, né? Ou seja, a própria muda, quando ela é transportada de uma região para outra, por exemplo, de São Paulo, porque impide a trazer algum patógeno, né? Ou a semente, como o Evandro mesmo colocou aí, que pode ser um veículo associado à transmissão de patógenos, né? No entanto, a muda in vitro, o que se espera dela, isso não quer dizer que é exatamente isso. Isso depende de laboratório, aí que está o ponto. Ela deveria chegar, vamos dizer assim, ao seu destino isenta de qualquer micro-organismo. Então, você não tem o transporte de micro-organismos sapofíticos, são aqueles que crescem no meio de cultura, porque, logicamente, não se deve mandar material contaminado. E, além disso, ela está no ambiente estéril, então os riscos de contaminação são muito menores, né? Qual que é o risco disso? O risco é você importar mudas, por exemplo, vindas do ambiente in vitro, que não sofreram um tratamento adequado para eliminação de viroses, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu trabalho muito com floricultura, e há um tempo atrás, os produtores de flores, a gente comercializava um tipo de flor aqui na região de Olambra, e eles começaram a importar muito mais barato de Taiwan, né, essas mudas. E vinham frascos gigantes de mudas, com preço muito baixo, quando o dólar estava com preço menor. E assim, eu lembro que o primeiro lote que chegou aqui no Brasil, desse lote de mudas, né, ele chegou por aqui podridão generalizada nas plantas e que era um patógeno novo que a gente até hoje não identificou e não sabe o que é. Por sorte, esse patógeno ele não se disseminou para as mudas nacionais e tudo mais, ele acabou morrendo por ali. Esse lote foi queimado, enfim. Mas só para vocês terem ideia, assim, a questão não é ser o ambiente in vitro. O ambiente in vitro, se usado da maneira adequada, ele é, de fato, um facilitador de todo esse processo. Mas ele pode ser também um veículo de patógenos escondido, né? Porque muitas vezes o patógeno in vitro a planta está numa condição adequada e ela não cresce adequadamente.
Isso não quer dizer que a hora que você passe para essa planta, para uma estufa, por exemplo, para uma condição de cultivo de campo, esse patógeno de latente ele se torne ativo, né, e passe então a se multiplicar. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter, que vão assim, vão externalização, né, e que podem fazer esse tipo de situação. O Gabriel, vou conectar isso com a pergunta do Gabriel, que conectou com a questão das mudas de banana, né, por dois motivos, que um dos pontos é essa questão associada à muda chegar mais em regiões, vamos dizer assim, que tem menos laboratórios disponíveis, né, e pelo uso mais da agricultura familiar. Bem de encontro com essa questão de patógeno, né? Nós tivemos uma experiência aqui em Araras, que não é uma região, por mais que seja uma região que tem um centro grande e tudo mais, a gente não tem laboratório de micropropagação muito aqui perto, e os produtores têm dificuldade também de encontrar muitas mudas micropagadas, né? Mesmo aqui em São Paulo, perto de grandes centros e tudo mais. O que a gente tentou fazer aqui no nosso laboratório? Fornecer em pequenas quantidades essas mudas para os produtores, né? Então, o interessante foi o seguinte, quando a gente falava disso, o produtor falava assim, não, pelo amor de Deus, eu uso banana, por exemplo, de chifre, de chifrinho, enfim, como o Gabriel comentou. E a hora que ele implantou as primeiras 500 mudas que eu forneci para ele, né, fornecidas a preço de custo, porque foi só o objetivo de fortalecer, vamos dizer assim, a bananicultura aqui em alguns produtores provenientes de assentamento, ele falou assim, Jean, com um ano a planta está dando flor, dando cacho. Então, a mudança tecnológica é visível mesmo num sistema que é relativamente com pouco emprego tecnológico, vamos dizer assim, né? Então, o que eu quero dizer é que as mudas in vitro, elas têm que chegar no pequeno produtor, não é mais uma questão, elas têm que fazer parte de tudo isso, elas têm que fazer parte de todo esse contexto de o produtor entender que essa muda é melhor. E a gente só consegue fazer isso quando a gente mostra para ele, né? Muitas vezes a gente quer, né? Fala assim, não, mas a muda é melhor. Aí você vai entregar uma mudinha desse tamanho, enquanto ele pega um chifre de 1 metro de comprimento. Mas essa muda, ela atinge muito mais rápido, né? Ela tem muito mais tecnologia associada do que aquela proveniente daquele mesmo pomar que ele mantém doméstico ali, né? Então a gente tem que considerar isso também, tá? Eu não quero dizer, não estou fazendo uma... nós temos que respeitar, por exemplo, a diversidade de variedades, vamos dizer assim, de quintal, né? Isso tem que ser mantido, isso é uma coleção genética muito importante para o mundo. Mas eu diria para vocês que a gente tem visto que há um ganho expressivo econômico dos produtores quando eles investem nessa tecnologia, né? Por mais que essa muda tenha um alto custo de produção e que ela pode ser desenvolvida em parte por produtores por pequenas produções de laboratórios de cultura de tecidos de universidades que atendem em pequena escala essa produção, né? Isso é tão interessante que nós, por exemplo, eu trabalhei 15 anos no laboratório comercial, eu trouxe muitas mudas da Holanda via in vitro e eu não conseguia trazer muda. Então, o que eu quero dizer é que, em termos de legislação, em termos de não só nacional como internacional, a chegada de mudas no Brasil, ou então a exportação de mudas para outros países via cultivo in vitro, ela é muito mais facilitada do que quando você tenta mandar uma muda com substrato ou uma muda de outra forma, tá bom? Não sei se eu respondi aí várias perguntas que o pessoal... Sim, a discussão está muito produtiva. Para finalizar aqui, só uma pergunta rápida para o professor Evandro, né? O Daniel Rocha está perguntando qual material o senhor recomenda para quem quer iniciar a produção de mudas no Nordeste, onde podemos adquirir mudas certificadas? Como o Jean já comentou, né, o Gabriel também comentou essa questão de levar, né, novas variedades. O ideal seria, né, ter uma produção de plantas matrizes e borbulheiras na região, né, do Nordeste. Eu acredito que já na Bahia deve ter alguns viveiros, né, que são especialistas, né, na produção de citros e que tem, né, essas mudas, essas plantas matrizes, né, e as borbulheiras já livres de doenças para plantio, tá? É importante, né, na região Nordeste, se trabalhar com porta-enxertos mais adaptados, principalmente à questão de salinidade do solo, né, tá? Então, precisa se fazer diversos trabalhos, né, testes com esses novos porta-enxertos,
né, ou com os porte-cheiros já estabelecidos em outras regiões, né? Em Petrolina, eu visitei a Embrapa, e eles trabalham com algumas variedades na região, tá? Tanto de copa como porta-enxerto, tá? E são variedades que já estão mais adaptadas, né, à região Nordeste. Tá? Então, eu acho que é importante, né, o uso de material limpo, né, de vírus, de bactérias, e também utilizar o material que já está mais adaptado. Tá? Então, né, na Embrapa e Petrolina, na Bahia, né, existem alguns viveiros que têm já alguns materiais já em desenvolvimento para a região. Certinho, professor. Muito obrigada, professor Evandro. Muito obrigada, professor Jean, pelas excelentes explanações.